hoje eu vou falar de um elemento muito importante, um mineral muito importante para a nossa saúde, indispensável, que é o cloreto de magnésio, PA, né? Falar o PA porque a gente tem outros cloretos de magnésio, outros magnésios na Terra, outros minerais com quase esse nome. Então é o seguinte, o cloreto, ele é um elemento que ele existe no sal, em alguns alimentos, só que com a deficiência do solo, o solo muito castigado por pesticida, por adubos químicos, ou então os alimentos quando eles vão para a industrialização da refinaria, eles perderam quase completamente o cloreto de magnésio. Como a gente não tem como suprir esse mineral, que ele é tão importante para a nossa saúde, a gente precisa repor esse mineral. A gente compra nas farmácias o cloreto de magnésio PA em forma de cápsula e em forma de... ele vem feito uns cristalzinhos, feito um salzinho mesmo, né? E eu uso há anos, né, o cloreto de magnésio, e eu uso eu compro ele, vem uns pacotinhos, vem 30 gramas, né, ele vem feito um salzinho, e na embalagem ele vem falando para você dissolver em 1 litro, 1,5 litro de água, colocar na geladeira e tomar um cálicezinho, né, pela manhã em jejum. Mas eu não faço isso não, porque eu acho que isso vai se preparar um cloreto, colocar na água e deixar lá, que vai durar 1 mês, vai perder seu efeito, vai oxidar, né, com qualquer outra coisa. Então eu tiro ele da embalagem, que ele vem no envelopinho, coloco no vidro, né, fechado direitinho, e deixo bem lacrado, e eu tiro uma pontinha de cabo de colher pela manhã, dissolvo na água e tomo. Não pode tomar muito porque ele solta o intestino da diarreia, não tem outras contraindicações, mas a contraindicação é essa, né? Não pode ter o excesso porque ele vai desregular o intestino, porque a função dele é limpeza. Então eu fiz um roteirinho aqui, uma colinha, eu vou ler para vocês, né, para não me perder e o vídeo também não ficar tão extenso. Então a importância do cloreto de magnésio em nosso organismo, ele produz o equilíbrio mineral, né, anima os órgãos em suas funções catalisadoras. Então ele elimina as toxinas do organismo e ele ajuda o nosso organismo a absorver melhor os nutrientes. Então ele ajuda muito na eliminação e na purificação dos rins, elimina o ácido úrico que acumula aquelas inflamações nas articulações, aqueles reumatismos, aquelas infecções, né? Descalcifica as finas membranas das articulações e a esclerose calcificadas, né? E com isso previne o infarto, purificando o sangue, vitaliza o cérebro, desenvolve ou conserva a juventude em alta idade. Porque se você tem um organismo funcionando perfeitamente, obviamente seu corpo não vai envelhecer. E após os 40 anos, o organismo já começa a absorver menos o cloreto de magnésio, não só o cloreto, mas todos os outros nutrientes que a gente se alimenta, né, para manter nutrido o nosso corpo. E aí com isso começa a produzir as doenças, chamadas doenças senis, as doenças da velhice, que nada mais é essa sujeira, essas impurezas que vai ficando acumulada no nosso corpo, e o nosso corpo não elimina através do sistema linfático, né, que é do suor, urina e fezes. E então ele arranca, a vantagem do cloreto de magnésio,
que ele arranca o cálcio de lugares indesejáveis. Então, o que acontece quando a gente vai ficando mais velho, que o corpo vai ficando mais cansado e não faz essa distribuição dos nutrientes, dos minerais e vitaminas de maneira adequada? Então, a gente começa a ficar com as articulações inflamadas, calcificadas, porque o cálcio que a gente toma, né, às vezes a gente faz suplementação ou através dos alimentos, ele fica mal distribuído, ele vai para as articulações e deixa as outras partes ósseas do nosso corpo em deficiência, criando a famosa osteoporose, né? Que a pessoa tem fratura óssea. Então o cloreto de magnésio, ele tira, ele distribui isso, ele faz essa distribuição mais homogênea, né? Mais adequada do nosso corpo, eliminando o excesso de cálcio nas articulações onde tem excesso e levando para as regiões ósseas onde realmente está precisando de fortalecimento desse cálcio, do cloreto, para manter os nossos ossos duros, né, com a calcificação boa. Então ele é de uma importância muito grande, parece uma coisa simples de falar, mas é só isso? É tudo isso. Porque às vezes as doenças que vêm e os envelhecimentos e as incapacidades que muitas pessoas acabam tendo de não andar, de ter problema geral no cérebro, né, de esquecimento, de demência, as doenças muito recorrente nessa, né, quando a pessoa principalmente passa dos 40 anos, o diabetes, câncer, todas as doenças que elas têm, as inflamatórias e as virais, as consequências das doenças e as incidências dessas doenças a causa delas são por falta de limpeza do nosso organismo. Então a importância que nós temos de ter cuidado naquilo que nós comemos, se nós hoje não temos uma alimentação 100% saudável, né, muito raro isso, porque o solo já está comprometido, né, a maioria das plantações precisa de alguma maneira de algum defensivo agrícola, porque senão o agricultor não colhe, ele plantou. Mas a gente procura o menos pior de se alimentar. E o cloreto de magnésio, ele faz essa limpeza no nosso corpo e faz essa redistribuição do cálcio, ajudando o nosso corpo a manter mais jovem e absorver os nutrientes de uma maneira melhor. Porque não adianta nada uma pessoa ir fazer uma suplementação, tem vários suplementos aí, muitas propagandas, né, em televisão, internet, e você se entupir de cálcio, sendo que seu organismo está cansado, está fazendo uma má distribuição e ao invés de fortalecer seus ossos, vai causar nas suas articulações mais artrite, mais artrose, mais reumatismo. Mas eu tô me suplementando, mas precisa saber como fazer essa suplementação, porque não é só ir no médico e ele fazer uma avaliação lá, fazer os exames de laboratório e ver, olha, você está em deficiência de cálcio ou de outros minerais ou de uma vitamina. E o que precisa antes de tomar fazer essa suplementação, essa reposição, é fazer essa limpeza no nosso organismo e também chás, mudar a alimentação, comer alimentos mais puros, né, evitar os industrializados, evitar os lanches, os pães, retirar a farinha de trigo definitivamente da sua alimentação, que é o que causa mais danos à nossa saúde. Enfim, evitar os enlatados e os industrializados, porque se não fizermos isso, a gente nunca vai conseguir
ter um corpo rejuvenescido, vitalizado, para viver aqui normal, trabalhando na atividade que todo mundo precisa ter, com a mente sã, corpo são, um espírito, que nós somos seres espirituais habitando num corpo físico, habitando numa casa que é o nosso corpo de uma boa e saudável, não é isso? Então, meu recadinho para vocês hoje é esse. Desejo a vocês paz, luz, saúde a todos e até o próximo vídeo.